queridos alunos, seja muito bem-vindo à nossa quarta videoaula. Essa videoaula a gente vai introduzir um pouco mais sobre o conceito de classe, né? Dentro do material, esse conteúdo ele vai estar mais detalhado, tá? Oriento a todos vocês que consulte o material no ambiente virtual de aprendizado e refaçam a leitura detalhada sobre esse tópico. Bom, a classe, ele representa um conjunto de objetos. Então, na aula anterior, todos vocês viram o conceito sobre o objeto, né? A gente viu sobre as questões das propriedades de cada objeto, falando um pouco mais sobre atributos e métodos dos objetos. E a classe nada mais é do que um conjunto mesmo desses objetos, né? Com as mesmas características. Então, a gente viu na aula passada, por exemplo, o conjunto de cachorros, ou então, por exemplo, canetas lá tinha, por exemplo, algumas propriedades, que era tamanho, cor, né? E a gente podia classificar isso aqui dentro da classe, todas essas canetas, independentemente de tamanho ou cor, dentro da mesma classe chamada de caneta, então a classe chamada de cachorro. Suponha existir uma classe de avião, por exemplo. Ela é uma generalização de objetos aviões. Por que generalização? Ele generaliza de forma geral, então tem vários tipos de aviões, correto? Mas quando eu crio uma classe chamada avião, eu classifico todos os tipos de aviões dentro dessa categoria chamada de avião. Tá? Todos os objetos dessa classe terão identidade e serão distinguíveis, como a gente viu anteriormente. Cada objeto, mesmo tendo seus mesmos atributos, né, suas mesmas características, ela receberá um ID diferente, que identifique esse objeto como único dentre todos os demais objetos. Então, por exemplo, dois aviões da mesma cor, tamanho e formato continuam sendo aviões, ok? Distintos. Por quê? Porque cada um é um objeto diferente. Eu posso classificá-los tudo na mesma categoria, na mesma classe, mas eu tenho cada objeto único dentro dessa classe. Cada um deles é uma instância da classe, dessa classe chamada de avião. Então, eu posso falar que é uma instância, ela é um objeto da classe avião. Dada a sua existência, são diferenciados por sua identidade. Então, o que acontece? Como foi dito anteriormente, cada objeto ele é identificado dentro desse rol de objetos através do seu ID. Tá ok? Então, uma instância é das características da classe a que pertence. Por característica, entende-se os atributos e métodos. Então, por exemplo, se eu tenho uma classe lá chamada cachorro, eu tenho algumas características. Todos os objetos que estão dentro dessa classe cachorro darão características desta classe. Então, basicamente, no próximo slide a gente vê essa exemplificação de uma forma melhor. Então, nesse caso, temos uma generalização de classe. Toda classe de classes é chamada de metaclasse, classe mãe ou classe pai, ou ainda superclasse. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Por exemplo, aqui na imagem, eu tenho uma classe chamada de mamíferos, tá ok? Então, a classe é mamíferos. Então, eu vou agrupar todos os tipos de mamíferos dentro da classe mamífero. Então, por exemplo, aquáticos é um objeto, voadores é um objeto, terrestres é um objeto. Então, o que acontece? Terrestre é um objeto da classe mamíferos. Voadores é um objeto da classe mamíferos. Aquáticos é um objeto da classe também mamíferos. Nesse contexto, pessoal, mamíferos aqui a gente chama de classe mãe, ou classe pai, ou superclasse. Vai depender muito da literatura e de cada autor. Por exemplo, eu gosto muito de chamar de superclasse, essa classe raiz, né, que é a classe que comanda todas as demais, né? Então, a gente tem ainda as classes, né, que são subordinadas à classe mamíferos, por exemplo, aquáticos, voadores e terrestres. Eles podem ser considerados, em relação a mamíferos, a classe mamíferos, eles podem ser considerados uma subclasse. Assim como, por exemplo, baleias é uma subclasse de aquáticos, que aquáticos é a subclasse da classe mamíferos. Tá ok, pessoal? Então, a gente tem essa hierarquia de classes, né? E aí, quem tiver ali no nó raiz, a gente chama esse nó raiz de superclasse, ou, se preferirem, classe pai ou classe mãe, tá? Ou tem alguns autores que chamam também de metaclasse. E as demais é subclasse. Então, aquáticos, voadores, terrestres, são subclasse de mamíferos, uma vez que também baleias é subclasse de aquáticos. Tá ok? Então, a gente tem aqui também uma outra característica que a gente chama de herança. Então, a gente viu que
por exemplo, no slide anterior, quando eu falo, por exemplo, que a classe aquáticos, ele herda todas as características do seu pai ou da sua mãe, de mamíferos, né, e ele pode implementar as suas próprias características. Isso aqui é parecido muito com o nosso conjunto familiar, né? Por exemplo, eu sou filho do meu pai e da minha mãe, eu adquiri algumas características, obviamente, visual, tanto do meu pai quanto da minha mãe, por exemplo, e eu também implementei, eu tenho as minhas próprias características. É a mesma coisa aqui das classes aquáticas, voadores, terrestres e baleias. Então, por exemplo, baleias, a classe baleias, né, herda todas as características da classe aquáticos, inclusive implementa suas próprias características, e por sua vez, a classe aquático herda, né, todas as características da classe mamíferos e também implementa suas próprias características. No entanto, um momento ou outro, essa herança aqui, que é uma herança simples, por exemplo, eu tenho aqui aquáticos apenas herda de mamíferos, tá? Pode ocorrer herança múltipla, quer dizer o quê? Você puxar ou você herdar características de classes distintas, de classes diferentes. Então, essa imagem aqui, ela representa basicamente isso. Eu tenho uma classe chamada pessoa. Essa classe chamada pessoa, ela tem duas subclasses, por exemplo, a classe funcionários e a classe estudantes, né? E aí, dentro da classe estudante, eu tenho uma outra classe, uma subclasse chamada monitor. Então, o monitor é um tipo de estudante, estudantes é um tipo de pessoa, tá ok? Eu tenho aqui o nó pai, a superclasse, eu tenho aqui uma subclasse e uma subclasse, tá ok? Sendo que monitor é filho da classe estudantes, tá ok? Por sua vez, funcionário, eu tenho ainda gerente, vendedor, engenheiro e secretário. Eu tenho 3 subclasses. No entanto, pessoal, a gente percebe nessa imagem que, por exemplo, gerente de vendas, ele herda característica tanto de vendedor quanto de gerente. Eu vou falar que gerente de vendas, ele pode ter característica tanto de vendedor quanto de gerente. Quando isso ocorre, quando, por exemplo, uma determinada classe herda característica de mais de uma classe, a gente conhece isso como herança múltipla. E aí depende da linguagem de programação que os senhores forem utilizar. Tem algumas linguagens de programação que a herança múltipla ela não pode ser implementada. Tá ok, pessoal? Não existe herança múltipla em alguns tipos de linguagem de programação. A gente percebe que também, olhando para a imagem, pessoal, por exemplo, o gerente técnico herda características da classe gerente e características da classe engenheiro. Por sua vez, secretaria técnica herda tanto de secretaria quanto também de engenheiro. Então, a gente vê aqui um rol de conjuntos de elementos que pode ser caracterizado como herança múltipla, tá ok? Então, a herança múltipla é quando a classe herda características de mais de uma classe. Beleza? Bom, a classe ela é uma implementação de um tipo de objeto. De forma resumida, resumindo um pouco esse slide de classe, a gente pode falar que a classe é uma implementação de um tipo de objeto. Tá? Todo tipo de objeto implementado, a gente pode falar que ali surgiu como uma classe. A classe ela tem uma estrutura de dados e métodos, que a gente já viu anteriormente, né? A gente tem tanto os dados estruturados quanto os métodos dentro de uma classe. E esses dois componentes eles especificam as operações que podem ser feitas com aquela estrutura de dados. Como exemplo, a gente tem aqui os animais, eles são classificados ou distribuídos em diversas classes. Então, as classes de animais ela pode ser conhecida como classe. Tá ok? Então, dentro de cada classe tem seu rol de objetos e cada objeto herda as características dessa classe. Tá ok, pessoal? Aconselho mais uma vez, oriento mais uma vez que todos vocês acessem o material impresso que está no ambiente virtual de aprendizado. Tá? O material está muito mais detalhado, então como é uma videoaula, a videoaula tem que ser mais curta. A gente acaba meio que resumindo bastante o conteúdo, tá? Espero que vocês todos estejam entendendo o assunto, tá? E que tire as dúvidas aí pelos fóruns ou pelo chat aí da nossa disciplina. Então, até a próxima.